Oi, pessoal. Aqui é o escritor Gabriel Sampaio. Esse aqui é o segundo bate-papo de uma série de pequenas entrevistas e bate-papos que eu estou fazendo para falar um pouco do livro Exidium, tá? Que está ganhando agora pela Amazon uma versão em e-book. O meu convidado hoje da noite é o Carlos H.F. Gomes, que é um colega escritor aqui do estado de São Paulo, né? Certo? Cidade de São Paulo também. Da cidade de São Paulo. Ele participa de várias coletâneas de ficção científica, em especial, né? Dentre elas, a coletânea Gothic e A Pata do Macaco, da Luva Editorial, e Área 55, da editora, da Elemental Editoração. No final, ele vai mostrar rapidinho os livros para vocês. E o Carlos vai hoje comentar um pouquinho e perguntar também sobre uma das grandes influências do Exidium, que vem da literatura de ficção científica, um clássico da ficção científica. Vamos começar, Carlos? Então, Gabriel, você disse que uma das suas influências no Exidium é Fundação. Fundação é um negócio assim magnânimo, né? É gigante, tá na história para todo sempre. E ele é, assim, de certa forma, vamos dizer assim, talvez mais uma ideia do que uma aventura, né? E o seu livro é muita aventura. Mas dentro do Exidium, algumas coisas chamam a atenção, como, por exemplo, três personagens. Primeiro, a rainha Anya, Uhum. que ela tem aquela visão matemática. Dentro da fundação, isso se refere à psicohistória, né? Sim, eu acho que tem sim uma conexão aí. Quando eu estava pensando, na primeira versão do Exidium, não existiam essas habilidades dos povos dos quatro reinos. Isso veio, assim, na quarta vez que eu mexi na história. Então, eu precisava acrescentar habilidades que equilibrassem a balança de poder ali, porque eu percebia que o lado do Vyron, né, o grande vilão da história, a força primordial que reencarna e vai dividir os povos da galáxia e começar a escravizar a mente deles, estava muito acima dos que iam resistir. Então, para equilibrar essa balança, né, dessa grande guerra espacial que eu pensei no Exidium, eu tive que colocar essas habilidades. E a melhor habilidade, né, lógico, numa história de guerra espacial, é você ter uma habilidade natural de calcular rotas, velocidades de naves, qual o melhor ponto para atingir os seus inimigos. Então eu senti que eu precisava dar para Anya, para a rainha Anya, esse poder maior e combinava com o povo dela. Se existe uma influência do Asimov na psicohistória que ele cria para o Fundação, pode ser sim, mas eu acho que a psicohistória ela é uma coisa muito mais pé no chão, né? Mas com certeza o que o Asimov faz no Fundação é magnífico, sabe? É de fato a obra que é considerada a maior space opera de todos os tempos, e eu li quando eu era muito adolescente, assim, acho que eu tinha 14 anos a primeira vez que eu li, e depois eu devo ter lido aos 17, 18 mais uma vez. Interessante. Eu li o primeiro Exidium logo que lançou, né? É uma leitura assim bem rápida, embora ele seja um livrão, né? O modo de contar, ele é fluido, não tem aqueles negócio, putz, agora eu tenho que ir lá na NASA para saber o que que é isso. E isso chama muita atenção nessas aventuras que tem um ritmo muito rápido, assim, é muito veloz, né? E eu particularmente gosto das space opera assim, que o raio congelante ele congela e pronto, acabou. Para mim tá ótimo isso daí. Não precisa saber do mecanismo da arma que faz ele congelar. Outro personagem que me chamou a atenção, possa ter alguma relação com alguém lá da fundação, é o Rei Liam. Ele tem aquela capacidade de comunicar através da voz o que gente normal não consegue. No segundo livro da Fundação tem um personagem lá mas aí ele é vilão, né? Assim, com reservas, eu acho que eu relacionei um com o outro.
tem alguma coisa a ver? Realmente, a presença do Mulo no Fundação, né, por ser o grande e primeiro, sei lá, maior, o primeiro vilão que é capaz de desafiar a Fundação do Asimov, é muito marcante aquilo. Aquilo me marcou para sempre, sabe? Eu nunca vou esquecer esse personagem. Para quem não conhece, o Fundação é uma história em 3 livros do Isaac Asimov, né, o grande escritor aí que fala sobre robôs da ficção científica. Curiosamente, é uma história que não tem robôs. Ela fala do futuro bem distante, lá mais ou menos o ano 10.000, quando a humanidade está espalhada pela galáxia num tal de Império Galáctico. Só que esse império começa a desmoronar aos poucos e um cientista chamado Harry Sheldon calcula, através da ciência que ele é muito bom, o que vai acontecer, que vão ser, se eu não me engano, 30 mil anos de caos pela galáxia. E aí ele faz um plano para reduzir para, se eu não me engano, 1.000 ou 2.000 anos de caos. E esse plano se chama a Fundação. Então, a Fundação é uma organização que inicialmente é uma biblioteca galáctica, mas que depois vai virar muito mais que isso. E o livro conta durante alguns anos, não sei se são 400, 500 anos, eu não lembro mais agora, sobre os problemas que essa organização vai enfrentando. E o plano do Harry Sheldon, que é um plano muito longo, né? Mesmo o personagem morrendo, o plano dele segue. E aí, fazendo um pouquinho de spoiler, cuidado se você quer ler o Fundação e não quer spoiler, chega a determinado momento no segundo livro, quando tudo está indo bem e parece que o plano vai funcionar direitinho, chega uma figura e destrói o plano, que é esse personagem com superpoder aí, que é o Mulo. O superpoder do Mulo é uma coisa psicológico, mental, né? Ele tem alguma coisa ali capaz de influenciar a mente dos outros, os inimigos dele se rendem imediatamente, viram aliados dele. Isso, com certeza, é uma inspiração para o vilão da história do Exidium, que é o Vyron, tá? Lógico que o Vyron faz isso de forma muito mais exagerada e muito mais nociva do que o Mulo. O Mulo não deseja devorar as memórias das pessoas e as experiências que elas viveram, as personalidades dela. O Vyron faz isso, né? Mas o Vyron é um vilão muito mais caricato, muito mais de cinema, né? Então, realmente tem ali uma influência. O Mulo influencia muito as minhas produções até hoje. Até hoje. E tem uma outra obra, Carlos, que eu te falei, que é uma grande inspiração para o Exidium, que é o Duna, do Frank Herbert. Esse é uma adaptação em filme logo, logo. Então, talvez eu grave um videozinho para falar disso. Eu ia falar do Byron em seguida, que esse é bem, assim, bateu bastante com o Mulo, né? Assim, guardadas as proporções, né? Sim. E o Byron, nossa, a gente fica aflito, né? Tá chegando o fim da história e aí o cara vai acabar com tudo? Não tem como vencer, né, esse vilão. Então, quando eu pensei nesse vilão, eu acho que o objetivo era esse, era ser uma força tão grande na história que fosse uma força que nada pode parar. E eu tentei dar um final digno para ele, né, sem simplesmente matá-lo de qualquer jeito, né? O que você achou do final? Sim, o final é, assim como o começo, ele é praticamente assim poético. É engraçado que eu acabo assim me sentindo mais emocionado na leitura, mais com o final das ficções científicas do que romances, por exemplo, né? Essas coisas assim. Mas é que deveriam teoricamente emocionar mais, né? Porque é uma aventura de proporções, né? Parece que é tudo exagerado, mas é um exagerado que é o limite do humano, né? Os personagens ali têm as características muito humanas e é levado ao limite. O objetivo foi criar realmente a guerra espacial maior e mais insana que eu consegui pensar, mas eu tinha que ser verossimilhante, né? Você tinha que acreditar naqueles personagens enquanto você lesse. Então eu tive que me esforçar bastante para eles
trazerem as coisas que todo mundo pode se relacionar. Então, a grande fraqueza do Byron é o vício dele, que é uma coisa muito humana, né? Isso foi, e aí eu vou contar um pouquinho, contar uma curiosidade, que quando eu estava conversando com a minha esposa, acho que foi uns 4 anos antes de lançar o livro, eu falei isso para ela, nossa, esse personagem, ele é muito bom, mas ele não tem nada que torne ele humano. O que eu preciso fazer? E aí foi uma conversa com a minha esposa que surgiu a ideia dele ser viciado. Isso não tinha nas versões originais do livro, sabe? Então eu agradeço muito a Andrea por essa conversa e essas inspirações aí que ajudaram a deixar o livro mais palatável para quem é adulto, né? Porque é lógico que eu quero que os adolescentes leiam as minhas histórias, eu sou professor de adolescentes, mas eu quero também que leitores de ficção científica que nem você leiam e curtam o livro. A narrativa, ela traz muitas imagens. A Lua explodindo e caindo nos pedaços no planeta, e as naves tentando minimizar o estrago daquilo tudo, é assim, imagens na cabeça o tempo todo, né? É cinematográfico, né? Isso, talvez É, eu queria dizer isso. Lógico, isso. eu sou muito fã de cinema, então com certeza veio dos filmes de invasão alienígena, esse elemento visual importante na minha história. Muito bom. No dia do lançamento, depois que eu peguei o autógrafo com você, isso, aquilo, e ficamos lá, né? Ah, encontra alguém, encontra mais alguém lá, uma rodinha, isso, aquilo. E aí sua esposa chegou na roda, assim, do nada, e falou, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Conta aí. Gabriel tá escrevendo essa história faz 10 anos. E ela falou isso com um brilho nos olhos, cara, que na hora, assim, é impossível não se arrepiar com isso, né? Esse orgulho do que você foi capaz de fazer. Olha, eu E não. isso eu não consigo esquecer, daquele momento lá. Eu não lembro de muitas coisas daquele dia, mas isso eu não consigo Você esquecer. lembra qual lançamento que foi? Foi na Avenida Paulista ou foi Isso, outro? Foi na na Avenida Avenida Paulista. Paulista. É, Tá. Olha, realmente é uma história que me acompanha há muitos anos. Eu acho que agora deve ter dado uns 16 anos já. E sabe qual é o meu maior medo? É, talvez não conseguir escrever uma outra história que eu ame tanto quanto essa. Mas muito obrigado por essa lembrança. Foi muito legal. foi Tem mais alguma marcante. pergunta aí? Então, sobre as naves, né? É, assim, uma curiosidade que assim, eu sou muito ruim assim de distância, né? Golpe de vista, assim, eu até tropeço por essas coisas. Mas, assim, vendo os diagramas lá no fim do livro, né? Tem nave de 5 quilômetros de comprimento, cara. Nossa, é, assim, um negócio impensável, né? E mesmo nos Não filmes é. que a gente vê por aí, eu não consigo imaginar que uma nave daquela pode só ter um tamanho de todo assim, né? Vou te explicar de onde veio isso. Aqui eu moro em Santos, né? Agora, hoje eu moro em São Vicente, que é do lado de Santos, mas eu cresci nessa região e a praia de Santos, ela tem uma extensão de 9 quilômetros, de uma ponta até a outra. Então, quando eu era adolescente, eu andava muito naquela praia de bicicleta e eu pensava, eu quero fazer uma nave enorme. Qual é a maior proporção de alguma coisa que eu consigo enxergar para eu visualizar uma nave? Aí eu pensava na praia de Santos. E lógico do Star Wars também, né? No outro vídeo eu falei um pouco das influências do Star Wars, então veio com certeza daí, né? No Star Wars tem nave maior, hein? Tem nave maior. A Estrela da Morte é maior, É, né? aquela não conta, né? Aquilo é um planeta, né? Se você não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer demais pela sua disponibilidade. Foi um prazer falar com você aqui. Espero que as pessoas gostem. E mostra aí os seus livros e se despede para a gente dar um tchau para quem está assistindo. Beleza. Obrigado pelo convite. É, realmente é um livro assim muito marcante. Eu leio devagar, sabe? E para mim foi muito rápido. Eu li ele muito rápido porque ele é muito gostoso de ler. E coisas grudam na cabeça da gente. É maravilhoso quando um livro causa isso, né? Então, assim, eu sou fã desde o começo desse livro. Por isso eu agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui falando com você. Até coloquei chapéu para te homenagear.
E mostrando aqui umas antologias, né? Essa daqui é um xodozinho, tá aparecendo direitinho aí, tá, né? É baseado em aparecimentos de alienígenas no Brasil. O meu conto é sobre o ET de Varginha. É um conto que eu gosto pra caramba. Ele não tem ficção científica, é mais um causo. Gosto pra caramba. E tem sotaque mineiro nele. O Gothic, são contos baseados em obras do gótico do século XIX. Para mim foi designado O Homem Invisível, do H.G. Wells, e é um dos contos que eu mais gosto também, que chama Silhueta na Tempestade. E o último é A Pata do Macaco, são contos baseados nessa obra magnífica do W. W. Jacobs. E o meu conto aqui foi difícil até de escrever, porque pela primeira vez eu coloquei muito sentimento. Ele fala do medo das perdas do passado e perdas futuras. Então é algo especial também. Queria mostrar só esses três que são. Tem muitos outros aí, mas esses são os do momento. Você quer deixar alguma rede social para quem quiser te seguir, um Instagram? Como que você está no Instagram? Então, em todas as redes sociais é Carlos HF Gomes. Tudo junto. Carlos HF Gomes. Tem 4 e-books lá na Google Play Livros também, Carlos HF Gomes, você encontra os 4. Legal, de novo, muito obrigado, viu? Tchau para quem está assistindo, até uma próxima.